Nilo fluía forte e largo. Crocodilos deslizavam pela água. Pássaros cantavam nos juncos altos ao longo das margens. Uma jovem caminhava lentamente pela beira do rio. Ela era a filha do faraó, o governante de todo o Egito. Seus servos a seguiam. O que seria aquilo nos juncos? A princesa enviou sua criada para a água. A criada retornou carregando uma cesta. Um bebê estava lá dentro. A princesa sentiu compaixão. Este é um dos bebês hebreus, ela disse. O faraó, seu pai, havia ordenado que todos os meninos hebreus fossem mortos. A princesa decidiu salvar o bebê. Ela o chamou de Moisés. Ela o criou no palácio. Moisés cresceu como um príncipe egípcio. Ele aprendeu sobre escrita e governo. Ele vivia no luxo, mas Moisés nunca esqueceu quem ele era. No fundo do seu coração, ele sabia que era um hebreu. Um dia, Moisés viu um egípcio espancando um escravo hebreu. Moisés ficou cheio de raiva. Ele golpeou o egípcio e o matou. Moisés ficou apavorado. Ele teve que fugir. Moisés deixou o palácio. Ele deixou tudo para trás. Ele foi viver no deserto. O deserto era um lugar solitário. Moisés era um pastor, cuidando de ovelhas. Ele se casou e teve uma família. Ele vivia uma vida simples. Anos se passaram. Moisés quase havia esquecido o luxo do Egito, mas Deus não havia se esquecido de Moisés. Um dia, Moisés estava cuidando de suas ovelhas. Ele viu uma sarça ardente, mas a sarça não se consumia. Moisés se aproximou para olhar. Uma voz falou da sarça. Moisés, Moisés, disse a voz. Moisés estava com medo. Aqui estou, ele disse. Não se aproxime, disse a voz. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Então Deus disse: Eu vi o sofrimento do meu povo no Egito. Eu ouvi o clamor deles. Eu desci para resgatá-los. Estou enviando você ao faraó para tirar o meu povo, os israelitas do Egito. Seção 4. Deixe meu povo ir. Moisés discutiu com Deus. Quem sou eu para ir ao faraó? Ele perguntou. E se eles não acreditarem em mim? Deus deu a Moisés sinais para mostrar ao povo. Deus prometeu estar com Moisés. Então Moisés obedeceu. Ele voltou para o Egito. Moisés e seu irmão, Arão, foram até o faraó. Deixe meu povo ir. Moisés disse ao faraó. O faraó recusou. Deus enviou pragas ao Egito. Ainda assim, o faraó recusou. Finalmente, Deus enviou a 10ª praga, a morte dos primogênitos. O faraó estava inconsolável. Ele deixou os israelitas irem. Seção 5. O longo caminho para a liberdade. Os israelitas deixaram o Egito às pressas. Eles levaram seus pertences e seus animais. Moisés os guiou em direção ao Mar Vermelho. Mas o faraó mudou de ideia. Ele enviou seu exército para perseguir os israelitas. Os israelitas estavam presos entre o mar e o exército. Eles estavam apavorados. Não tenham medo, Moisés disse a eles. Fiquem firmes e vocês verão o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Então Moisés ergueu seu cajado. Deus abriu as águas do mar. Os israelitas caminharam em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, o mar se fechou sobre eles. Seção 6. Uma aliança com Deus. Moisés conduziu os israelitas até o Monte Sinai. Lá, Deus falou a Moisés do alto da montanha. Deus fez uma aliança ou acordo com os israelitas. Deus prometeu abençoá-los e torná-los seu povo especial. Em troca, o povo prometeu obedecer a Deus. Deus deu a Moisés os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos eram leis para o povo de Deus viver. Eles ensinavam o povo a amar a Deus e a amar uns aos outros. Seção 7. O legado de Moisés. Moisés liderou os israelitas por 40 anos no deserto. Ele os ensinou as leis de Deus.
Ele os encorajou a confiar em Deus. Moisés nunca entrou na terra prometida, mas ele mostrou o caminho ao povo. Quando Moisés morreu, o povo chorou. Eles sabiam que haviam perdido um grande líder. Moisés era um homem de Deus. Ele era um profeta, um líder e um legislador. Ele era um homem de coragem e fé. Ele liderou o povo de Deus para fora da escravidão e para a liberdade. A história de Moisés nos inspira a seguir a Deus. Ele nos conduzirá para fora da nossa escuridão e para a sua luz maravilhosa.